Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para tentar mostrar um exemplo de utilização do Camtasia na construção de vídeo para tutorial, para ensino na educação. O tema dessa aula de hoje vai ser a criação de um formulário no Google Docs. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o Google Docs. Para abrir o Google Docs, a gente vai na nossa página inicial do Google, no meu caso aqui do Gmail, abro diretamente no Gmail, venho aqui no lado superior direito e abro os meus aplicativos Google. Os aplicativos Google eu vou descer aqui, colocar mais e vou ver aqui formulários. Então eu tenho que achar aqui onde estão os formulários. Então, eu consigo encontrar formulários do Google aqui. Ele está chamando de formas, português de Portugal. Ir para formulários Google. Percebam que aqui tem alguns formulários que eu já construí. Eu estou na minha conta pessoal e eu vou criar um novo formulário, tá certo? Então, criar um novo formulário. Este novo formulário, a ideia é criar um formulário. Então, a primeira coisa é nós formatarmos aqui a imagem de fundo. Eu venho aqui na paleta de cores e eu posso importar uma imagem para observar, para inserir como fundo aqui no meu formulário. Ele tem uma série de imagens já prontas para serem colocadas. Eu vou escolher aqui uma imagem retratando, por exemplo, um livro. Eu vou criar aqui um formulário sobre a utilização desse screencast. Então, o título do meu formulário será Utilizando o Screencast em atividades à distância. Eu faço uma breve descrição sobre o meu formulário. Aqui alguns erros em português. A gente faz a correção. Percebam que agora é importante que a gente salve esse formulário. Para salvar esse formulário, eu vou copiar o título, Ctrl Copy, e vou simplesmente clicar aqui no título. Percebam que ele deu um nome, mas como essa é uma navegação, como esse é um formulário nas nuvens, tá? Quer dizer, ele está salvo no Google Drive, as mudanças vão sendo feitas e as mudanças são salvas automaticamente nesse processo. Perfeito, pessoal. Então, uma vez que a gente já salvou o formulário, agora nós vamos inserir novas questões. Eu posso clicar aqui embaixo, já tem um espaço pré-definido, onde nós temos aqui uma questão sem título. Eu vou colocar um título para essa questão, o que eu quero realizar. A pergunta é, se essa pergunta for uma pergunta fechada, de múltipla escolha, ela já está aqui colocada, eu vou colocar simplesmente sim, adicionar uma outra opção e colocar não, conforme for do meu interesse. Se eu quiser mais alternativas, eu coloco mais alternativas. Eu posso também inserir nessas questões, por exemplo, figuras. Essas figuras, elas podem estar já salvas no meu computador. Então eu vou usar uma imagem simples que eu uso, por exemplo, em avaliações do Moodle. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, uma figura que seja relevante para este caso, não é o caso, mas uma figura como, por exemplo, essa figura que é uma imagem de uma refração de uma onda no oceano. Ele faz o upload, quer dizer, ele sobe ela e essa imagem vai ser apresentada, vai ser colocada aqui. Tá certo? Se eu quiser adicionar uma nova questão, basta eu vir aqui, Add Question, ou adicionar questão, mais uma questão.
Eu quero agora colocar uma questão aberta, por exemplo. Eu simplesmente marco a questão e coloco uma resposta curta, um parágrafo. Agora, eu também posso colocar marcações, caixas de marcação, completar lacunas e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui uma questão simples. Essa questão de resposta curta, resposta simples, seria uma questão do tipo: seria possível criarmos provas usando o Google Forms? E aí você tem uma resposta simples. Se essa questão for obrigatória, eu marco essa questão aqui como obrigatória. Da mesma forma, ao passar para a questão de cima, eu também posso marcá-la como obrigatória. Se eu quiser aproveitar esta imagem, por exemplo, aproveitar esta questão e quero uma outra questão a partir dessa imagem, eu posso simplesmente duplicar esta questão e alterar aquilo que me interessa. E transformar aqui para uma questão de prova. Pessoal, a atividade final agora seria compartilhar este formulário com os alunos, compartilhar esse formulário com outras pessoas. Para fazer isso, primeiramente, a gente vem aqui em cima, em configurações, e eu posso ter uma série de configurações que eu posso marcar, por exemplo, limitar a resposta a uma única resposta, coletar o e-mail das pessoas que responderem, permitir que essas pessoas editem o formulário depois de submetê-los. Eu posso, por exemplo, mostrar o progresso do preenchimento do formulário numa barra, mudar a ordem das questões e assim por diante. E aqui em Quizzes eu posso fazer com que esse formulário seja efetivamente uma prova. Então eu vou poder distribuir pontuação para cada uma das questões respondidas, tá certo? E aqui em mais, eu posso, por exemplo, adicionar colaboradores. Adicionar colaboradores me permitiria que outras pessoas editassem esse formulário. Isso pode ser importante quando a gente estiver desenvolvendo um trabalho coletivo. Através aqui de baixo eu posso colocar o e-mail desta pessoa. Para exemplo, eu vou colocar o meu e-mail profissional e isso me permitiria a quem receber o link pelo e-mail fazer edições neste formulário. Tá certo? As edições incluiriam, por exemplo, ver as respostas, adicionar novas questões, modificar o fundo e assim por diante. Para compartilhar esse formulário com os alunos, é importante a gente ter uma lista com os e-mails e eu posso solicitar que ele colete o nome dos usuários e envio por e-mail este formulário para ser respondido pelas pessoas. Uma possibilidade é incluir o formulário dentro do e-mail. Tá? Eu posso simplesmente compartilhar o link e criar um link curto, ou eu posso fazer esse compartilhamento dentro de uma página, por exemplo, na internet, para criar um formulário de inscrições, por exemplo, uma atividade qualquer. Espero que tenha sido útil. Só para reforçar, cada mudança feita, ele automaticamente salva o que está sendo construído. Valeu, moçada, um abraço.